Olá, gente. Hoje é um vídeo de comparação. Tenho aqui Singer Facilita Pro 4423, Singer Facilita Pro 4411. Vou lhe dizer para vocês o que a gente mais usa, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que é útil e o que não é nessas duas máquinas. Uma comparação entre elas. Fiz uma lista de mais ou menos 10 itens. Primeiro, Singer Facilita Pro 4423. O tipo de borrachinha que tem aqui é realmente umas borrachinhas, aonde elas seguram mais na mesa, impedindo da máquina ficar correndo quando você usa a velocidade máxima dela, que ela bate muito forte, ela tem muita força. 4411, ela veio com umas tipo um silicone, só que duro, rígido, aonde ela desliza muito fácil na mesa. Então, como ela tem muita força, quando você vai costurar que utiliza de muita velocidade, ela vai ou ela vem, tá? Então, uma das diferenças que muito incomodou a gente foi isso. Até então a gente não sabia da diferença entre elas, porque essa aqui veio primeira. A gente se preocupou muito com a velocidade, porque antes de a gente adquirir essas duas máquinas, a gente trabalhava com o modelo mais básico da Singer, que é o modelo Singer M1605, nossa primeira máquina. Então ela trabalhou com a gente uma faixa dos 2 anos, até a gente conseguir adquirir a primeira Facilita Pro. Tá? Então, em questão de pontos, essa tem a mesma quantidade de pontos que essa. Tá? Então, a gente se preocupa com velocidade. Essa aqui atende muito velocidade. No meu ponto de vista, como alguém que utiliza diariamente, ela antecede uma industrial. Lógico, não é 5.000 pontos como tem muitas por aí, mas ela bate 1.100 pontos por minuto, segundo o fabricante. Tá? O peso. Essa 4411, ela é mais leve do que a 23. A 23 ela pesa um pouco mais. E com isso, ainda ajuda nessa questão do movimento. Tá? A borrachinha e o peso influencia na questão do movimento, que como elas têm muita força, ela vai ficar caminhando em cima da sua mesa caso você não tenha uma mesa aderente. A gente encontrou uma solução para isso. Eu vou dizer para você, essa aqui ela fica direto na mesa, ela não tem problema de deslizar. Essa aqui a gente adaptou um EVA, um emborrachado. A gente coloca ela em cima do emborrachado e assim a gente consegue fazer com que ela fique mais firme em cima da mesa sem ficar indo e vindo e atrapalhando o nosso serviço. Cara, mas eu vou dizer para você que é muito boa, tá? Tanto 4411, 4423, super, tá? Não é patrocínio, é uma opinião sincera de quem usa. Inclusive, se assim já quiser patrocinar, estamos aí. Inclusive, eu estou até em busca de comprar uma bordadeira da Singer. Gosto muito de produto da Singer. Uma comparação que eu queria fazer sobre essas duas e outras máquinas Singer. Por exemplo, essa aqui, que é a... não é Pro. Ela é uma doméstica, mas não é Pro. Essa aqui, ela tem uma praticidade aqui, ó. Ela tem essa tampinha aonde você tem a facilidade de trocar a bobina. Você só bota a bobina, passa aqui no ganchinho, fechou, o serviço continua.
entendeu? Ela é muito prática na troca de bobina. Enquanto modelos mais simples da Singer, como esse aqui, 3205 também, da mesma forma. Desse modelo dessas branquinhas, branquinha com azul, branquinha com roxo, tá? Ela tem esse tipo aqui de caixa de bobina diferente, onde você tem que tirar a caixa de bobina. É até difícil de tirar daqui de dentro às vezes, mas ela é diferente. As Pro são muito mais práticas, tá? Do que isso aqui. Esse aqui a gente tinha muito problema com sujeira aqui nessa molinha aqui que faz uma tensão, e a sujeira acumulava e o ponto ficava frouxo. Aqui a gente não tem esse problema. Nunca aconteceu de acumular sujeira na caixa de bobina dessas máquinas. Além da facilidade de trocar, ainda tem esse porém. Aqui a gente tem esse problema de acumular essa sujeirinha e o ponto fica frouxo, né? Quando não tem a tensão suficiente, o ponto afrouxa. Um outro ponto que eu vou falar para vocês é sobre o carvão do motorzinho. Essa aqui, já trabalhamos com ela já há mais de um ano, já tem mais de um ano com a gente. Foi a nossa segunda máquina conosco, que a minha irmã também tinha outra, só que era M16 3605, era um modelozinho que tinha um detalhe azul. A nossa era essa aqui, era 1605. Ela também acabou o carvão. A gente usou, ela deu conta de 2 anos de trabalho com a gente, acabou o carvão. Levei para a assistência técnica autorizada para trocar o carvão dessa. Trocaram o carvão, ok. Só que como a gente já tinha essa máquina há muito tempo, eu sempre costumava limpar ela, desmontava ela toda, deixava ela no casco. E eu percebi que trocaram o carvão e não fizeram uma limpeza, né? Poxa, estava na autorizada, podia pelo menos fazer uma higienização. Então eu optei por eu mesmo trocar o carvão dessa. Muito tranquilo, tá? Precisa só de uma ferramenta especial que eu mesmo fiz. Quando eu for fazer a troca dessa aqui, eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu fiz. Se liga no canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para trocar o carvão. Provavelmente isso aqui vai ser a próxima a acabar. Troquei o carvão dessa aqui. Cara, eu vou falar a sinceridade, tá? É de quem usa diariamente. Eu senti até que ela ficou mais rápida do que essa aqui que está com carvão original de fábrica, tá? Então, essa aqui já acabou e eu mesmo troquei. Muito fácil, tranquilo, para quem tem o mínimo de conhecimento e um pouco de ferramenta consegue fazer. Não indico. Se você tem uma autorizada próximo da sua casa, leve para autorizada, fica com a garantia, ok? Tá? Mas eu gosto de fazer eu mesmo. Velocidade 1100 pontos, eu já falei. Essa aqui, ela trabalhava com a gente com 650 pontos. Vai ver a diferença de uma doméstica não Pro para uma Pro, tá? Essa aqui atendeu a gente por 2 anos, mas a demanda aumentou muito e a gente não conseguia mais dar conta do serviço com ela. Então a gente partiu para essa. Essa aqui tem a mesma quantidade de pontos daquela, que a gente queria velocidade. Essa aqui, ela já veio para agregar mais pontos no nosso trabalho. Aqui a gente já consegue fazer alguns decorativos, né? Um detalhe importante eu vou falar para vocês, que agora é mais um ponto. Sobre caseado. Fazer caseado para botão, para passar cinto em capta e B-Conforto, que é o nosso nicho. Essa aqui e essa aqui, a diferença delas é velocidade, tá, gente? Peso e outros detalhes mais, mas em questão de pontos, essa é a mesma quantidade, a mesma forma de trabalhar. Então eu vou falar sobre essa aqui. O caseado dela, você tem que fazer ponto a ponto, tá? Você tem que vir aqui, selecionar aqui o tamanho do caseado, que é entre o 0 e o 1. Selecionar aqui o tamanho do zigue-zague que você vai precisar para fazer esse caseado. E aqui
selecionar o ponto a ponto. Ponto 1, você vai iniciar o caseado. Ponto 2, ele vai trazer para você o caseado. Aí você vai para o ponto 3, ele vai finalizar aquele ponto. Ponto 4, ele vai levar para terminar o caseado. Ponto a ponto, tá? Então ela é assim. Mas como a gente agregou valor com essa máquina aqui, ela tem uma praticidade nessa questão. Você vai perceber que a 23 ela só tem um ponto para fazer caseado aqui, porque ela faz tudo num ponto só. Muito prática, muito rápido. Você vai selecionar aqui o ponto caseado entre o 0 e o 1. Vai selecionar aqui o caseado. Vai selecionar aqui o tamanho do zigue-zague que você vai precisar. E aqui, ó, bem aqui, tem um seletorzinho aonde você baixa para fazer o caseado em um só ponto. Você simplesmente joga para trás, joga para frente e a máquina sozinha já vai dar a direção para o teu caseado. Vai levar, vai trazer, tudo num só ponto. Você só vai precisar de uma ferramenta que ela já traz também, que já acompanha, inclusive até para pregar botão, mano, a mesma ferramenta. Você vai substituir aqui o pé calcador por esse que já acompanha a máquina. Aqui você já vai determinar o tamanho do seu caseado, tá? Então, inclusive pegar botão também por aqui é muito prático, muito prático. Acompanha também aqui o pé calcador para botão, tá? Então tudo isso aqui não tem aqui, tá, gente? Isso são exclusividade da 23, tá? Isso aqui faz caseado também, mas de forma diferente. Ela acompanha também essa ferramenta, mas também é diferente, mais simples, tá? Então ela é muito prática para o caseado, essa máquina aqui. Muito indico ela para quem trabalha com caseado. Todas as duas acompanham os acessórios, tá? Pincelzinho de limpeza, o calcador aqui para fazer o caseado, acompanha um guia de costura que eu vou fazer um vídeo específico para vocês sobre ele. Pezinho de botão também vou fazer um vídeo específico. As duas também acompanham o pezinho para pregar zíper, muito bom, essencial. Acompanha também nas duas, nas três inclusive, essa chavezinha aqui para fazer a manutenção, tá, gente? Então essa chavinha aqui não percam ela é muito útil. Agora eu vou falar de um ponto aonde eu não gostei, tá? Como eu disse, as máquinas são muito boas, perfeitas para o nosso trabalho, mas nem tudo é perfeito para todo mundo. Para nós, nosso ateliê, ela antecede uma industrial. Já tivemos uma industrial, não gostamos porque a gente teria uma industrial pela velocidade, mas em compensação teríamos que ter uma outra máquina, que é a overlock, para finalizar. E quando a gente precisasse de um decorado, a gente também ia ter que ter mais essa máquina aqui. Poxa, 3 máquinas. Com essa aqui que está atendendo a nossa demanda com a velocidade, inclusive com 2 máquinas, se você somar aqui dá 2.200 pontos, tá bom, tá legal, a gente está atendendo nosso público com essas duas. Mas tem um porém. A forma com que elas foram feitas, a colocação do tubo de linha, ela vem com esse suporte para linha, aonde a gente não consegue usar ela, porque isso aqui não cabe um tubo de linha para quem trabalha com demanda. Isso aqui é um tubo de linha de 5.000 jardas,
tá? Então você não tem como inserir aqui um tubo de 5.000 jardas. Eu sei que o ideal era ter aquele pezinho e tal com as linhas, mas ela é uma Pro, né, gente? Se ela já tivesse vindo com algum suporte, por exemplo, para colocar aqui, né? Então, inclusive a gente adaptou isso, tá? A gente uniu aqui dois tubos de linha vazia, desses tubos que quem costura pouco, né? Costura talvez até a mão. A gente coloca aqui, ó, e coloca aqui. Pronto. A gente consegue trabalhar dessa forma. Então tem para as duas máquinas a gente fez esse detalhe, porque essa é para isso aqui, para quem trabalha com pouca quantidade. Não é o nosso caso. A gente trabalha com tubo de linha de 5.000 a 15.000 jardas. Quando a gente usa uma cor que é pouco usada, a gente compra de 1.500 jardas. Então isso foi um detalhe onde não agradou a gente. Poderia ela já vir de uma forma profissional e quem sabe até já com um detalhe para esse tipo de tubo de linha, né? Então, um outro detalhe, essa 23 44 23, ela vem com passador de linha automático, né? Facilitado, vamos dizer assim. Só que pra gente não foi legal, a gente não conseguiu. Primeiro que a gente sentiu dificuldade em usar, então pode ter sido até uma falta de conhecimento nosso, mas também quando a costureira ia colocar uma peça aqui um pouco maior, que a gente trabalha com enchimento, a gente trabalha com trança, com material com enchimento, então, quando a gente ia meter algo aqui com enchimento, aí ficava atrapalhando. Tá aqui, era essa peça aqui, ela ficava aqui do lado, ficava atrapalhando aqui a peça grande entrar, entendeu? Então a gente optou por tirar. Inclusive é uma forma de a gente testar como é que tá a visão da costureira, se ela tá enxergando bem, e ela passar a linha na garra, né? Então a gente optou por tirar. Um outro detalhe, eu uso muito quando eu vou costurar peças com enchimento, porque, gente, essas duas máquinas, elas costuram tudo. Costuram jeans, várias camadas de tecido, costuram malha, costuram tudo, entendeu? Então, elas vão com força mesmo, não reclama não, desde que você esteja com a agulha correta, né? Quando a gente vai costurar algo muito grosso, a gente tem que estar com uma agulha 18 para poder ela não quebrar, tá? Que eu uso muito, que as duas têm, a M16 nem passa perto. Primeiro, ela vem com essa gavetinha, onde a gente consegue tirar ela, tem aqui os porta-acessórios, as duas têm isso, inclusive a M16 também tem. Também tem a M16, esse vão aqui que a gente consegue fazer gola, consegue fazer barra de calça. No nosso serviço a gente consegue fazer rolo, para colocar rolo de kit berço. A gente consegue fazer a bainha do rolo, consegue ajeitar aqui, fica bem, parece que foi feito para isso. Na real acho que foi, né? Mas é aqui, ó, o detalhe tá aqui nesse seletor aqui, ó. Esse seletor ele baixa os dentinhos daqui. Quando a gente baixa ele, os dentinhos baixam e a gente consegue inserir uma peça grossa. A gente trabalha com enchimentos, peças com enchimento. No momento que a gente insere a peça e esses dentinhos estão para cima, o tecido fica todo arranhado, todo machucado. Então essa aqui a gente baixa os pezinhos, levanta um pouco aqui, ó. Ela tem esse molejo aqui para cima que dá mais espaço para meter a peça. Então um dos detalhes que eu selecionei foi isso. Muito útil.
Muito útil para baixar os dentinhos. A gente também pode baixar o dentinho para pegar o botão, tá? Porque se tu vai pegar o botão com o dentinho levantado, o botão vai caminhar junto, não vai dar certo, vai quebrar a agulha. Mas no todo, gente, super indico. Inclusive, vou deixar um link na descrição para compra desses modelos de máquina, tá? Pode ir pelo link que é confiável e o valor também está muito atrativo. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, deixa um comentário para ver se ficou faltando eu falar alguma coisa, tá? E se inscreve no canal para dar aquela força. E até o próximo vídeo. Eu vou falar mais sobre essas máquinas, tá? Muito boas. Até mais.